vários estudos analisaram, de novo, falar de novo isso. Vários estudos analisaram as propriedades estatísticas das reversões na esperança de aprender algo sobre seu mecanismo subjacente. O poder de discriminação dos testes de estatísticos é limitado pelo pequeno número de intervalos de polaridade, ou seja, de inversões do campo magnético. Nós vimos já que foram 183 inversões nos últimos 84, 83 milhões de anos. Então, cento e poucos dados ali para analisar é pouca coisa. E vê-se ali também que é completamente randômico, né? Não tem exatamente, não tem padrão. Não tem padrão, não tem uma progressão, não tem nada. Nem o tempo que vai demorar para fazer a reversão, nem quanto tempo essa inversão fica para acontecer outra. Durou, sei lá, 20 mil anos para acontecer uma inversão e ela durou durante 2.000, aí teve outra. Não, não. Você tem, inclusive, as excursões. Excursões não são exatamente reversões. Vou falar de uma daqui a pouco. Uma excursão é uma mudança de polaridade que demora muito menos tempo e para mudar de novo. Ela não é total, não é uma inversão total, se chama excursão. Excursão do campo magnético. Então, no entanto, algumas características gerais estão bem estabelecidas. Em particular, o padrão de reversões é aleatório. Não há correlação entre os comprimentos dos intervalos de polaridade. Não há preferência por polaridade normal ou invertida. E nenhuma diferença estatística entre as distribuições dessas polaridades. Então, gente, para fazer um modelo matemático disso, olha, é absurdo. Uma coisa quase ali que completamente aleatória. É absurdo fazer uma modelagem matemática para prever. Tentam o tempo todo. Quanto melhor se conhecer o núcleo da Terra, é claro, como essa polaridade ela é ocasionada, né? Nós vimos já que é por conta de convecções ali no núcleo externo. Então, aqui mostra, veja, completamente aleatório isso, né? O tempo que dura e quando é passar de uma para outra. Aqui as mais antigas, né? Parece que as mais antigas eram mais rápidas. Depois tem um intervalo grande aqui no Cretáceo, que ficou invertido, no Jurássico. E eu falei aqui, essa é a construção, a representação da inversão. Foi o Gladsemeyer que fez esse modelo, ficou 15 anos para fazer esses modelos. É um dos maiores pesquisadores do assunto, coloquei referências de vídeos sobre ele, inclusive, aqui na apresentação. Tem vídeos dele no YouTube, tem vídeos de um francês, Bruce, esqueci o nome dele agora, também muito bom, um vídeo de 1 hora explicando a inversão no campo magnético. Então, o campo magnético é ocasionado. Esse vídeo eu mostrei para vocês também, do campo magnético. Fiz também aqui com a limalha de ferro. Aqui dentro da bolinha tem ímãs de neodímio. Mostrei isso também. Vimos as linhas do campo magnético e, essencialmente, é isso aqui que acontece para fazer o campo magnético. Então, correntes de convecção de metal fluido no núcleo externo da Terra, impulsionadas pelo fluxo de calor do núcleo interno, organizado em rolos. Rolos, esse formato helicoidal. Pela força de Coriolis, criam correntes elétricas circulantes que geram o campo magnético. Então, há a influência da rotação do planeta. É claro. Muito bom. Vamos ver, então, de quando em quando pode acontecer essa inversão, se dá para acontecer outra ou não. Isso aqui já falei. Quando será a próxima inversão? O polo magnético, isso foi notícia há algum tempo, realmente assustou a comunidade científica. Falou, poxa, mas nós tínhamos um modelo preparado, foi feito em 2015, nós tínhamos um modelo preparado de 2015 a 2020. Depois ia atualizar esse modelo, mas começou a haver uma rápida excursão, digamos assim, do campo magnético
o norte, né, do Ártico em direção à Sibéria mais rápido do que o normal. Então, o polo magnético está se movendo erraticamente para fora do Ártico canadense em direção à Sibéria de forma tão imprevisível que pegou os cientistas de surpresa. A atualização de 2015 deveria permanecer válida até 2020. Mas o que realmente chama atenção é a aceleração do movimento. Em meados da década de 1990, o polo repentinamente acelerou seus movimentos de pouco mais de 9 milhas, 15 quilômetros por ano, para 34 milhas, 55 quilômetros por ano. Ou seja, está muito mais rápido. No ano passado, o polo avançou sobre a linha internacional de datas em direção ao hemisfério oriental. A principal causa do movimento vem do núcleo externo de ferro líquido da Terra, também chamado de campo central. Ainda, fatores menores também afetam esse movimento. Essas influências incluem minerais magnéticos na crosta e no manto superior, especialmente para campos magnéticos locais. Então, tudo influencia ali. Tudo influencia. Não dá para você fixar uma variável, é impressionante. Não, muita coisa influencia o campo magnético da Terra. É claro que 90%, já vimos isso em uma live anterior, 90% é ali do núcleo, a influência no campo magnético. E correntes elétricas criadas pela água do mar, movendo-se através de um campo magnético ambiente, de acordo com o relatório de 2015 do WMM. Está aqui o relatório em PDF. Vou colocar na descrição depois. Depois eu ponho na descrição. O campo central parece estar enfraquecendo. Então, isso pode ser um indicativo importante de que pode ocorrer uma inversão. Pode ser um sinal de que o campo magnético do planeta vai se inverter. Então, está havendo um enfraquecimento do campo magnético. Esse artigo é fundamental sobre o assunto. O campo magnético provavelmente não está se revertendo. O autor do artigo, ele faz uma análise ali, ele faz uma análise dizendo que a força do campo magnético, apesar de estar diminuindo, ainda é mais forte do que quando ocorreram outras inversões. Ainda é bem mais forte do que quando ocorreram outras. Né? Então, tem tudo isso para ser analisado. As pessoas querem respostas erradas e simples para questões difíceis. Não vão ter mesmo. Não vão ter. Né? São questões extremamente complexas que são estudadas há 30, 40 anos. Né? É um estudo que tem se desenvolvido cada vez mais, inclusive com simuladores do campo magnético, sódio líquido, geralmente usam, mas há outros também. Passar para vocês esse link que é muito importante. Tá aí. O link para o PDF. Então, apesar de haver uma rápida movimentação do campo magnético em direção à Sibéria, do Ártico canadense para a Sibéria, apesar do enfraquecimento, enfraqueceu 10% nos últimos 200 anos, se não me falha a memória. Nos últimos 200 anos enfraqueceu 10% ali o campo magnético. Então, apesar desse enfraquecimento, ainda é muito mais forte do que quando houve outras inversões. Ainda coloquei aqui outras referências bastante importantes. Esse aqui, esse é o francês, Bruce Buffet. Bruce Buffet é um vídeo falando sobre o assunto, a modelagem matemática, inclusive, as dificuldades de modelagem. Bruce Buffet também ele tem uma modelagem dele lá, mais específica do que a do Gary Gratzmaier. Várias simulações aqui do que eu acabei de falar, do Gary
Glatzmeyer. Então, Bruce Buffet, Gary Glatzmeyer são dois grandes pesquisadores do assunto. Várias referências tem sobre isso, vou colocar as outras ali na descrição. Mas tem esse vídeo aí que eu coloquei do Bruce Buffet. Então, não dá para você falar vai ter uma reversão daqui 5 anos, 2 anos, 10 anos. De jeito nenhum. Não dá para se afirmar isso em termos geológicos, geofísicos. A gente fala-se em milhares de anos. Já li artigos que dizem o seguinte, daqui 2.000 anos pode haver um enfraquecimento maior e assim uma reversão. No momento, a força do campo, perdão, entrou um cisco no meu olho. A força do campo, ela é suficiente, aliás, ela é maior do que em outras inversões. Então, apesar de ter caído, ela ainda é forte. Mesmo assim, tem que se considerar outros fatores, né? Extinções em massa, vamos ver sobre isso. Então, você tem, por exemplo, há um enfraquecimento do campo magnético. Ainda há a atmosfera que nos protege. Ainda há a magnetosfera. Enquanto, por exemplo, o vento solar ele passar pela ionosfera, ele pode criar também uma camada de blindagem. Tudo isso deve ser considerado. Então, principalmente, a proteção que há da nossa própria atmosfera para partículas altamente carregadas. Então, extinções em massa. Uma excursão geomagnética, já falei a diferença entre excursão e inversão. Então, uma excursão geomagnética como uma reversão é uma mudança significativa no campo magnético da Terra. Não é uma inversão. Ao contrário das reversões, uma excursão não é uma reorientação permanente do campo em grande escala. Não é mudar norte com sul, sul com norte, né? Essa mudança também não é repentina, demora. Ah, não, eu vou marcar no calendário ali, daqui a uma semana vai ter uma inversão, eu tenho um compromisso. Não, não é isso. Não é isso. No campo em grande escala, mas representa uma mudança dramática. Estou falando da excursão. Tipicamente, geologicamente, de curta duração. Curta duração é assim, né? 2.000 anos. Né? Geologicamente, curta duração é isso. De curta duração na intensidade do campo, com uma variação na orientação do polo, de até 45 graus da posição anterior. Então, essa seria uma grande excursão, não uma inversão ou reversão. Muito bem. A excursão de Lachamp ocorreu há 41.400 anos, aproximadamente, com um erro aí de mais ou menos 2.000 anos, durante o final do último período glacial. Então, estão estudando muito essa excursão de Lachamp, para poder analisar extinções em massa. Foi reconhecida pela primeira vez a partir de uma excursão geomagnética descoberta cerca de 1969 nos fluxos de lava de Lachamp, no distrito de Clermont-Ferrand, na França. Durante esse período, o campo magnético da Terra caiu para menos de 6% do nível atual. Então, foi uma grande queda, um grande enfraquecimento do campo magnético. Quais as consequências disso? Vamos ver. A produção de carbono 14 aumentou, os níveis de ozônio diminuíram e a circulação atmosférica mudou. Argumenta-se que essa perda do escudo geomagnético pode ter causado a extinção da megafauna australiana, a extinção dos neandertais e o surgimento da arte rupestre. No entanto, a falta de evidências corroborantes de uma ligação causal entre o evento de Lachamp e gargalos populacionais de muitas espécies de megafauna e as mudanças radioisotópicas relativamente moderadas durante o evento lançaram dúvidas significativas sobre o impacto real do evento Lachamp nas mudanças ambientais globais. Então, veja, são pesquisadores da Austrália que têm esse estudo, publicaram artigos, etc. Eles ligaram ali, eles acharam
é uma árvore que está um pouco aqui à frente. Vamos falar das pinturas rupestres primeiro. Então, veja, impressões de mãos em ocre vermelho, datadas de quase 42 mil anos atrás, quando houve a excursão de Lachamp, decoram uma parede da caverna El Castillo, na Espanha. O ocre vermelho já foi sugerido como uma forma antiga de protetor solar. Então, esses pesquisadores ligaram o aumento da arte rupestre ali no período glacial com o aumento dos raios ultravioleta, justamente por conta da diminuição da força, né, do campo eletromagnético, do campo magnético, perdão. Então, diminuiu a força do campo magnético, você tem mais raios ultravioleta, as pessoas precisam se proteger, elas vão mais para cavernas, colocam ocre vermelho no corpo como protetor solar. Então, tudo isso são hipóteses que eles estão pesquisando. A árvore que eles se basearam para isso são essas árvores aqui, árvores Kauri, tem uma mostrada aí na figura, que crescem na Nova Zelândia há milhares de anos. Então, ao analisar os anéis das árvores preservadas no pântano, então no pântano de Nigawa, os cientistas identificaram evidências que sugerem uma inversão do polo magnético há cerca de 41 mil anos. Então, seria a inversão? Inversão não, o termo correto aí seria excursão mesmo. Excursão de Lachamp há 41 mil anos, né, que poderia ter causado extinções em massa. Isso tudo está sendo estudado. Não pode se afirmar que com uma inversão do campo magnético haverá uma extinção em massa. Com o enfraquecimento do campo magnético, você tem uma série de prejuízos à tecnologia. Nossa tecnologia atual, é claro, ela é afetada por esse tipo de coisa. Também coloquei aí algumas referências. Tem aqui um PDF bastante interessante sobre todas as excursões geomagnéticas. Tem métodos estocásticos de estudo, probabilísticos, né? É muito complicado de prever, vocês viram como é randômico o negócio. E extinções em massa também, por conta de inversão de campo magnético, é algo que está sendo estudado. É esse último estudo que eu falei. Deixa eu ver se tem um artigo aqui para mostrar para vocês. Peguei esse artigo aqui, é o que eu coloquei na descrição, que dá para pegar o PDF, que é provável, né, que o campo magnético da Terra não esteja se revertendo, não haja a reversão, a inversão num futuro próximo. Então, esse artigo é muito bom, coloquei o PDF para vocês. Ele comenta justamente aqui no final, que eu marquei em vermelho, que apesar de haver um enfraquecimento do campo magnético, ele ainda é muito mais forte do que em outras inversões que ocorreram há muito tempo. A maior inversão foi há 780 mil anos. Cadê o marcado em vermelho? Perdi aqui. Aqui. Então, embora haja esse enfraquecimento, ainda é mais forte do que em outras épocas. O que mais tem aqui? Usei a enciclopédia, aqui a parte da inversão, da enciclopédia de geomagnetismo e paleomagnetismo, na parte de reversão. Usei também aqui o artigo do Gletzmeier. Muito bom esse artigo. E muito difícil o assunto. Muito difícil. Então, quem falar em inversão do campo magnético tem que refutar esses dois grandes autores. 3, né? Tem também esse aqui, deixa eu ver se eu lembro o nome do autor, não vou lembrar. Está aqui, Maxwell Brown, Mônica Corte, Richard Holm, são vários que fizeram. Instituto da Ciências da Terra, Universidade de Islândia. Pesquisador também da Alemanha, Centro de Pesquisa Alemão de Geociências. Então, eles unem, muitas vezes, para fazer um artigo, pesquisadores do mundo inteiro.
Um grande abraço a todos, o meu muito obrigado de novo e até a próxima.